Bom, eu também queria destacar uma fala do nosso treinador, que ele falou nessa mesma coletiva depois da partida contra o Botafogo. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu vim para cá para participar de uma mudança de filosofia, de cultura. A cobrança é imediata pelo resultado e é normal, repetindo, né? Agora, nada melhor do que o tempo para a gente entender quais são os jogadores que têm condição de exercer essa mudança que a gente quer, o quanto o Corinthians futuramente vai ter que investir no mercado para trazer jogadores com esse perfil. Então, são coisas que a gente está passando esse ano, essa temporada, e que talvez só a médio e longo prazo a gente vai conseguir sanar da maneira ideal que o torcedor e todos desejam. Bom, meus amigos, o que eu tiro dessa frase? A calma e a tranquilidade que ele fala, o projeto é em médio e longo prazo, nós precisamos avaliar os jogadores, o Corinthians talvez precise gastar dinheiro para contratar e mudar o perfil da equipe no ano que vem. O que isso tudo quer dizer? Ele não trabalha para o Corinthians conseguir resultados esse ano. Ele trabalha para o Corinthians conseguir resultados no ano que vem. Quando ele é contratado, não sei se é a promessa do Andrés, da diretoria, enfim, de alguém, que falou para ele que o trabalho dele era a longo prazo. Ele, claro, vira público e falar literalmente o que eu estou falando aqui, não, esse ano o Corinthians não vai ter resultado, ninguém vai fazer isso. Até porque é um ano de eleição no Corinthians, né? A eleição acontece em novembro. Agora, a frase dele é, eu estou avaliando os jogadores esse ano para que o Corinthians gaste dinheiro no ano que vem, contrate jogadores do perfil adequado, quer dizer, vamos tirar aqueles que não deram certo, contratar outros jogadores e no ano que vem eu começo a fazer um trabalho diferente. Mostrar resultados. Para mim isso parece ser um discurso alinhado até certo ponto com a proposta que ele recebeu da diretoria lá no ano passado, né? Mas assim, existe o campeonato e existe o futebol em campo, né? E acho que no futebol em campo ele está muito aquém. Por outro lado, eu vejo isso que ele está falando. Ele realmente parece que está testando jogadores, está testando opções, está pedindo para voltar alguns, está dispensando outros, né? Enfim, a fala dele, de certa forma, condiz com o que ele tem feito em campo. E até mesmo o que você percebe de não ter uma gana, não vou nem dizer gana, não ter uma meta de conquistar um campeonato esse ano, talvez também seja refletido no que a gente vê do time hoje, né? Ele vê esse time em construção e ele tá naquele momento que você sabe quando você vai fazer aquelas reformas na casa que você mantém uma parede inteira, mas você derruba todo o resto e depois constrói uma casa nova em cima dessa parede. É mais ou menos isso que ele tá fazendo, né? A impressão que dá é essa, assim, que essa reestruturação do time é realmente grande e a gente vai precisar derrubar muito mais coisa até começar a construir de fato. E só linkando a sua fala anterior do Thiago Nunes com essa, eu acho que isso se reflete no que a gente está vendo em campo, nos resultados, nos números que você apresentou. Quer dizer, logo depois da pandemia, o Corinthians estava naquela sinuca de bico, né? Tinha que ganhar e torcer para o outro time perder. Porque, aliás, o Corinthians podia ter ganho as duas partidas e não ter se classificado, porque bastava um resultado diferente do Guarani, né? Como o Corinthians se classificou, ele mudou a maneira do time jogar. O time realmente jogou mais seguro na defesa e se preocupou menos com a parte ofensiva nessa fase final do Paulista. Quando chega o brasileiro, ele não tem essa pressão pelo campeonato, pela fala dele, quer dizer, ele trabalha para o ano que vem, e aí ele começa a testar mais o estilo que ele gostaria de jogar, e aí ele começa a mudar a equipe, fazer uma equipe diferente para conseguir esse resultado. Ele acha que quando a corda apertar de novo, ele pode voltar para aquele esquema mais seguro, talvez, o Corinthians talvez faça os pontos necessários, não caia, e ele mantenha o emprego dele. Enfim, só juntando as duas falas do nosso treinador na coletiva depois do jogo contra o Botafogo. O que eu queria comentar sobre isso é que esse papo de que é uma ideia em construção, uma mudança de mentalidade, é um discurso permanente desse tipo de técnico. Todos eles falam isso o tempo inteiro, há anos, né? Então isso pra mim é uma baita, uma desculpa danada por falta de resultado. Me parece, quando ele dá esse tipo de entrevista, que ele tá muito respaldado internamente em conversas, assim, obviamente todo mundo gostaria que tivesse resultados melhores, tenho certeza que ele também gostaria, mas acho que ele não tem essa expectativa de que se os resultados, alguém aqui falou, empatou contra o Palmeiras, ele já cai. Eu acho que não, eu acho que ele só cai
se lá na virada do turno o time estiver na zona de rebaixamento e assim, razoavelmente dentro da zona de rebaixamento. Eu acho que esse respaldo da diretoria é uma balela e esse discurso do Thiago Nunes pra mim é pura balela. Ele tá enrolando a linguiça ali e não sabe o que fazer no time, cara. Né? Você não ensina macaco a voar, velho. Se passarinho voa, macaco sobe na árvore, sabe? Tipo, né? O time joga de uma maneira que o time não tem como jogar daquela maneira. Não, mas a fala é exatamente essa, ele concorda com você. E ele está avaliando os jogadores que voam e os jogadores que não voam. No ano que vem, ele vai fazer essa depuração, vai ter mais jogadores voando e ele vai conseguir fazer o estilo de jogo dele. Enfim, essa é a fala dele. Eu não sei se, enfim, assim, se vai conseguir. Você pode concordar ou discordar disso, mas você não está concordando ou discordando dele. Você está concordando ou discordando da diretoria. Está acima dele isso, né? Acho que essa é a questão. Não, sim, mas eu acho que esse papo dele eu acho que é uma tremenda balela. O time continua jogando a esmo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e seja um irmão da Irmandade.